Marvitec é especialista em estruturas metálicas e possui a mais completa linha de produtos para a segurança viária. Amplo parque industrial com equipamentos de última geração, oferecendo a nossos parceiros maior qualidade e agilidade na área de segurança viária. A Marvitec firma o compromisso para o desenvolvimento de toda a infraestrutura do país. Seja nosso parceiro você também. Acesse nosso site www.marvitec.com.br. Seguindo nossa programação, chamo agora a empresa Riopar, com o Marcelo e o Felipe, e eles vão falar sobre o tema degradação dos pavimentos e escolha da fresagem adequada. É com vocês! Olá, Gabriela. Olá a todos que irão participar desse mini evento, mini palestra promovido pela Riopar Fresagem e Reciclagem. Eu sou Marcelo Ferreira Dias, proprietário da empresa. A empresa atuante no segmento de infraestrutura viária e aeroviária, realizando serviços de fresagem, fresagem fina, microfresagem, grooving em aeroportos, cepilhamento em pavimentos rígidos, estabilização de solos, reciclagem de base com espuma de asfalto, pavimentação, entre outros. Convidei o engenheiro Felipe Cava, um engenheiro renomado de São Paulo, mestrando, atuante no segmento de infraestrutura de transporte e infraestrutura viária igualmente, o qual irá trazer para vocês uma bagagem técnica e teórica, além de muita prática, devido aos cases que trouxemos da Riopar Fresagem ao longo da nossa trajetória. E esperamos que seja uma palestra proveitosa por todos e desejo aqui bastante proveito e contem comigo, com o engenheiro Felipe e com a Riopar para todos os projetos em qualquer região do Brasil, para qualquer tipo de demanda. Um abraço a todos e uma boa palestra com você, Felipe. Olá pessoal que acompanha a Paving Expo Virtual e que começa agora também a acompanhar essa palestra do Grupo Riopar. Antes de começar, eu gostaria de agradecer ao Grupo Riopar, em especial ao Marcelo, que me fez esse convite para representar aqui a Riopar nesses minutos de palestra e também poder compartilhar aqui um pouco de conteúdo, um pouco de conhecimento técnico com outros profissionais aqui da nossa área de pavimentação. Gostaria de me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Meu nome é Felipe Cava, eu sou engenheiro civil com ênfase em transportes e sou mestrando do Departamento de Engenharia de Transportes da Escola Politécnica da USP. Meu orientador é o professor Dr. Carlos Suzuki e nós estamos desenvolvendo uma pesquisa para verificar qual que é a influência da pressão de enchimento dos pneus na resposta estrutural dos pavimentos e, além disso, verificar como que eu posso incluir a pressão de enchimento dos pneus de uma forma mais eficiente nos dimensionamentos e nas análises de estruturas, né, de pavimentos flexíveis, tá certo? Além disso, também eu sou responsável pelo site Além da Inércia, pelo blog Além da Inércia, né, onde eu publico artigos, videoaulas sobre pavimentação com o objetivo de auxiliar e de ajudar estudantes e outros profissionais da área de engenharia a aumentar o seu conhecimento técnico, a tirar dúvidas sobre alguns conceitos específicos da área de pavimentação ou de outras áreas ali da parte do departamento de transportes, tá? Convido já a todos a conhecerem o Além da Inércia, a interagirem lá no blog também e, com isso, seguir também acompanhar as nossas postagens do Além da Inércia, tá certo? Quando o Marcelo me convidou para dar essa palestra, para compartilhar esse conteúdo, né, o que fez sentido para nós naquele momento foi o de mostrar, né, de compartilhar como ocorre a degradação dos pavimentos e também de quais soluções, quais técnicas podem ser adotadas para a correção de alguns defeitos nos pavimentos. Tá? Em específico, aqui nessa palestra, nós vamos
falar sobre a fresagem, mas o Grupo Riopar também trabalha com outros tipos de soluções que podem ser adotadas em pavimentos, dependendo do tipo de ação que seja necessária naquele pavimento, tá certo? Obviamente, aqui devido ao tempo, nós não vamos conseguir fazer uma apresentação muito ampla sobre um determinado conceito, né? Mas ainda assim o nosso objetivo é passar uma informação de forma consistente, que vocês entendam aqui o conceito e também, caso tenham alguma dúvida, podem falar comigo ou com o Marcelo, com o Grupo Riopar, que nós esclarecemos aqui os conceitos apresentados e podemos ajudá-los com soluções que sejam necessárias para o pavimento de vocês, tá certo? Bom, quando nós começamos a falar sobre defeitos que ocorrem nos pavimentos, sobre a degradação que ocorre nesses pavimentos, é muito importante que nós falemos também sobre a gerência de pavimentos, sobre o sistema de gerência de pavimentos, né? Mas o que é isso? O que é o sistema de gerência de pavimentos? Bom, todos nós sabemos que as estruturas de pavimentos, eles são estruturas custosas, são estruturas que demandam um grande investimento para que ela atenda ali ao seu critério, ao seu dimensionamento ou à sua função. Dessa forma, é importante que nós tenhamos algumas ações ao longo da sua vida útil para que essa estrutura tenha o retorno necessário. Então, o principal objetivo do sistema de gerência de pavimentos é fazer com que o investimento que nós damos nos nossos pavimentos tenha um retorno também para nós. Tanto para nós usuários, de forma que melhore o conforto e melhore a segurança nos pavimentos, como também nós, como responsáveis por aqueles pavimentos, de forma a nos trazer um retorno econômico. Então, de forma direta, o que nós precisamos fazer em relação ao sistema de gerência de pavimentos, aos nossos pavimentos, é deixar de fazer manutenções apenas quando aqueles defeitos estão numa degradação muito elevada e começar a pensar em manutenções de forma programada. Quando nós temos uma programação das correções nos nossos pavimentos, nós conseguimos então fazer com que esse retorno seja efetivo e que nós conseguimos então dessa forma prolongar a vida útil da nossa estrutura. Para que isso ocorra, para que o sistema de gerência de pavimentos seja realmente eficiente, nós precisamos dividi-los em dois níveis, sendo um nível de rede e um nível de projeto. No nível de rede, nós dizemos que ali está o responsável, né, pelo planejamento, pela investigação e pelos orçamentos que são necessários nessas ações, certo? No nível de projeto, nós já falamos na definição de soluções, ou seja, quais são as soluções que o nosso pavimento precisa para determinados defeitos que são obtidos ali na investigação da estrutura. Além disso, em alguns casos, é necessário realizar dimensionamentos também nesse nível de projeto, nesse pavimento, para que a sua vida útil seja estendida. Então, esses são as duas divisões que ocorrem na gerência de pavimentos, sendo o nível de rede e o nível de projeto. Aqui nós temos um plano de gerência de pavimentos, certo? É um plano bem simples, porque o objetivo dele, é claro, é de apenas ilustrar aqui, de exemplificar, né, esse sistema. Mas o que nós podemos perceber aqui é que, inicialmente, o que nós precisamos fazer é identificar quais são os defeitos que ocorrem na nossa estrutura, né? Esses defeitos, eles precisam ser categorizados em duas categorias: os defeitos estruturais e os defeitos funcionais. Essa divisão é extremamente necessária porque para cada uma das categorias são necessários soluções diferentes e modos de pensar também diferentes de quando realizar as manutenções, certo? Definida essas manutenções, esses defeitos, né, definida essas categorias, eu posso então pensar nas soluções que serão realizadas ali na nossa estrutura e realizar a análise econômica de quando eu devo realizar essa manutenção ou essa correção do defeito, né, no pavimento. Agora, algo muito importante do sistema de gerência de pavimentos
é que após realizada essa correção, essa manutenção do pavimento, o sistema não termina, ele é um ciclo. Então eu preciso continuar acompanhando esse trecho, acompanhando essa estrutura, de forma que eu consiga monitorar o seu desempenho, o seu comportamento, e com isso eu posso fazer mais para frente mais manutenções e mais correções no tempo hábil, para que esse defeito não se prolongue e não acabe ali gerando um prejuízo econômico para o responsável, certo? Então, o principal objetivo aqui é esse ciclo de manter as manutenções sempre de forma programada, para que a eficiência seja, para que haja eficiência, né, nos nossos pavimentos, tá? Mas bom, eu falei um pouco de defeitos, né? Eu tenho dois tipos de defeitos, mas para falar de defeitos nós precisamos entender as degradações, como elas ocorrem, né? Então, a degradação nos pavimentos elas podem ocorrer de diferentes formas, seja pela ação repetida do tráfego, né? Gerando ali alguns defeitos específicos, como também o próprio envelhecimento da mistura asfáltica, né? Devido ali à perda de voláteis na mistura asfáltica, gera também defeitos que eu preciso ali corrigir quando necessário, quando eu achar que é interessante intervir nessa estrutura. Então, eu preciso categorizar os defeitos, conforme eu falei, em defeitos estruturais e defeitos ali de ordem funcional. Quando nós falamos em defeitos estruturais, nós dizemos, né, nós estamos fazendo referência aos defeitos que eu levo em consideração no meu dimensionamento da estrutura do pavimento. Quais são esses defeitos? Os defeitos estruturais são aqueles as trincas de fadiga, né, as trincas ali de couro de jacaré, que também são chamadas, ou os afundamentos, as deformações permanentes que ocorrem ali na trilha de roda do nosso pavimento, né? Aqui na figura nós temos exatamente esses dois tipos de defeitos, né? As trincas de fadiga, elas ocorrem devido a um esforço de tração, um esforço horizontal de tração na fibra inferior do revestimento. Já a deformação permanente, né, ela pode ocorrer por algumas formas, né, 3 formas, sendo uma devido a um esforço de compactação que ocorre ali num período chamado de consolidação após a liberação do tráfego, pode ocorrer também devido a uma fluência da mistura asfáltica, né, devido a um acúmulo ali de deformações permanentes ao longo dos ciclos de carga, ou pode ocorrer também, que é o caso aqui dos defeitos estruturais, a um cisalhamento do nosso subleito. Então essas são as formas, são os defeitos estruturais que entram aqui na nossa categoria, né? Já em relação aos defeitos funcionais, quando nós falamos em funcionais, nós dizemos aqueles defeitos que interferem na funcionalidade do nosso pavimento, ou seja, que geram desconforto e geram uma diminuição, uma perda, né, de segurança da nossa estrutura, né, do nosso pavimento ao usuário. Aqui, por exemplo, nessa imagem, né, foi uma imagem que eu tirei, nós temos um defeito chamado de corrugação, que é um defeito que ocorre devido a um esforço de frenagem ali na superfície do pavimento. Esse caso em específico, né, esse ponto onde eu tirei essa imagem, ele tem ali um semáforo, né, então os esforços de frenagem ali ocorrem com frequência e resultam nesse tipo de defeito. Esse tipo a corrugação, né, ela acaba ali gerando um desconforto ao usuário e alguns casos, né, alguns defeitos funcionais, eles podem inclusive diminuir a segurança do pavimento, como por exemplo ali a perda de aderência entre o pneu e o pavimento, tá? Então é importante que nós categorizamos essas estruturas para que a nossa solução, nosso sistema de higiene de pavimento seja realmente eficiente e eu consiga aplicar a solução adequada. Mas quais são as soluções para esses tipos de defeitos, né? Obviamente aqui nós não vamos conseguir abordar todos os tipos de correções, né? Tipo, as técnicas utilizadas para correção de defeitos, né? Devido ao tempo que nós temos, mas nós vamos abordar aqui alguns tipos de fresagem que podem ser utilizados para a correção de defeitos específicos, tá? Mas o que é a fresagem então, né? A fresagem ela consiste em retirar parte da estrutura do pavimento, né? Com o principal objetivo de
correção de um determinado, defeito específico, né? Sendo que essa fresagem ela pode ocorrer tanto de uma camada apenas, como superficial, como também de mais de uma camada do pavimento, né? O corte, né, dessa estrutura ele ocorre por um movimento rotativo, né, que eu deixei aqui, de um cilindro fresador que é composto ali por dentes de fresa, né? Esses dentes eu vou detalhar um pouquinho mais de como eles cortam ali o material, né? Então, esse material, após cortado, ele já em alguns casos, né, lançado para o caminhão basculante pela essa correia transportadora, né? E com isso eu já tiro o material ali e posso transportar ele para um local fora da pista, tá? Então, existem algumas categorias, né, algumas classes de tipo de fresagem, né, que podem ser divididos tanto em relação à profundidade de corte, ou seja, qual é a espessura que será realizado o corte, e nessa categoria nós podemos separar em fresagem superficial, fresagem rasa ou fresagem profunda, né? Ou também pode ser, a gente pode deixar uma categoria de fresagem em relação à rugosidade que a superfície apresenta após ali o corte, né? Em relação a essa categoria, nós temos a fresagem padrão, a fresagem fina ou então a microfresagem, né? Aqui na figura eu deixei alguns cilindros de fresa, né? Sendo que cada um apresenta uma quantidade específica de dentes de fresa com o objetivo ali de melhorar essa textura, tá? Já em relação ao cilindro fresador, né, são essas daqui da imagem, né? E algo importante nós destacarmos sobre eles é que esse material, né, esses dentes, eles são compostos de aço, né, no seu corpo, porém a ponta desse material ele é composto por um material de uma dureza maior para realizar o corte. Então, esse material ele é composto por um carboneto de tungstênio ou então por um cobalto, tá? Além disso, durante esse movimento de fresa, né, esse movimento rotativo ali para realizar o corte do pavimento, ele pode ocorrer do dente ficar preso, e para que isso não ocorra, é espargido ali uma quantidade de água, né, no cilindro, para que o dente não fique preso e com isso não gere um desgaste desse dente, tá? Além disso, né, esse movimento pode acabar também gerando muita poeira ao redor ali da obra, e para que isso não ocorra também a água tem como essa função, né, de diminuir a poeira ali da obra, tá? Então, nós sabemos que a poeira ela tem ela é muito danosa, né, tanto para o pessoal ali que trabalha frequentemente ali em materiais que geram muita poeira, né? A poeira pode gerar muitos danos, principalmente pode chegar até a gerar o câncer ali, se esse material for inalado, certo? Então, é muito, muito importante que esse procedimento seja realizado, tá? Aqui nós temos algumas fresadoras do grupo Riopar, né? Cada uma delas é aplicada para um tamanho de obra, né? um tamanho específico, né? Então a Riopar ela tem fresadoras tanto de pequeno porte como também fresadoras maiores ali que conseguem fazer um corte numa largura de 2 metros, etc. Tá? Então a Riopar ela possui uma frota de fresadoras para atender a necessidade dos seus clientes, tá? Bom, falando um pouco mais específico sobre cada um dos tipos de fresagem, né? Começando aqui pela fresagem fina e pela microfresagem. Essa técnica, né, essas duas técnicas em questão, elas são principalmente, né, utilizadas ali com o objetivo de uma retirada superficial apenas uma retirada superficial ali do nosso pavimento, tá? Qual que é o objetivo de realizar isso? É uma correção de defeitos superficiais, é claro, né? Mas também de melhorar a superfície do pavimento. Em alguns casos, os pavimentos eles podem ali ter uma perda de aderência pneu-pavimento, né? Devido ali defeitos funcionais, como por exemplo agregados polidos na superfície, ou então algum outro tipo de defeito que gere essa perda de aderência.
e com isso a microfresagem ela gera essa textura superficial que melhora a macrotextura do nosso pavimento, então melhora a aderência do pneu com o pavimento, né? Além disso, no caso ali de um valor de IRI muito elevado, né? A microfresagem pode ser uma solução para que eu consiga corrigir o perfil longitudinal do nosso pavimento, tá? Então nós temos aqui esse fresador, né? No caso eles são realizados com um número de dentes de fresa maior para gerar essa textura superficial no pavimento, que é o que apresenta aqui nessa imagem, tá? Outro tipo de fresagem de pavimento, nós temos a fresagem rasa, né? A fresagem rasa, ela consiste numa retirada de material ali de poucos centímetros da estrutura do pavimento. Qual que é o objetivo disso? Em alguns casos, nós temos pavimentos que apresentam uma deterioração muito grande na superfície, na sua camada ali de revestimento asfáltico, mas a sua base e a sua base e subbase, elas estão íntegras, né? Elas não foram comprometidas. Então, nesses casos, é interessante que apenas a camada de rolamento, ali, apenas o revestimento asfáltico, seja retirado para que depois seja aplicada então, uma nova camada de revestimento, né? Nesse caso aqui da figura, por exemplo, nós podemos perceber que a fresagem rasa que está ocorrendo numa superfície onde eu tenho muitos defeitos, muitas trincas de fadiga aqui na nossa estrutura, né? Eu deixei algumas indicações aqui de onde essas trincas estão, que são as trincas de fadiga, né? Elas indicam ali um final de vida útil dessa estrutura, né? Um defeito muito prolongado na superfície do pavimento. Contudo, nesse caso em que a Hiopar realizou ali a fresagem, né, a base ela não foi comprometida. Então não há o porquê eu retirar essa base, desde que eu consiga ali fazer um recapeamento que atenda ao tráfego local. Então, nesse caso foi o que foi feito, né? Foi retirada toda esse revestimento asfáltico e aplicado ali uma nova camada de rolamento, uma nova camada de revestimento asfáltico para atender ao tráfego local, tá? Além disso, né, com essa retirada aí do revestimento asfáltico, ele pode ser utilizado depois para fazer uma reciclagem do pavimento, né, reutilizar esse material. É bom dizer, né, que o RAP, né, que é esse material fresado, ele tem um valor econômico muito elevado. Ele possui ali ligante asfáltico, né, que é um material de elevado custo. Então, é importante utilizar esse material depois de fresado para uma nova solução, tá? Mas nesse caso, então, foi aplicado porque a base não foi comprometida. Mas e se a base tivesse sido comprometida? Então, nesses casos, seria necessária uma fresagem mais profunda. Ou seja, se eu retirei a minha camada asfáltica, eu verifico ali que a base está comprometida, é necessário tirar ali uma outra camada também, né? Retirar a base ou a subbase, fazer uma fresagem com uma profundidade de corte maior, né? Para que eu saiba qual fresagem deve ser escolhida, né? É importante que seja feita uma avaliação, né? Uma avaliação de defeitos, uma avaliação ali com instrumentação nessas áreas, né? Para que a fresagem necessária, a fresagem mais adequada, seja realmente escolhida de forma eficiente, tá? Então aqui nós temos que a fresagem profunda ela é a retirada de mais de uma camada do nosso pavimento, né? Nesse caso aqui nós temos na figura aqui uma fresagem sendo realizada numa área urbana, certo? Aqui em São Paulo, onde foi realizada ali uma profundidade de corte, né? Retirando ali tanto o revestimento asfáltico como também a camada de base, né? Esse material depois, assim como ocorre na fresagem rasa, ele pode também ser utilizado como uma forma de reciclagem ali para compor uma nova camada de base, né? Com isso, né, utilizando esse material que foi retirado para uma nova camada, nós temos ali uma economia, né, um custo menor, porque eu estou utilizando um material que seria
descartado, tá? Então, aqui nós temos também outras figuras sobre fresagem profunda, né? Nesses casos aqui, sendo aplicados em rodovias, e é nítido aqui verificar a profundidade em que foi realizado esse corte, tá? Bom, a Riopar ela possui algumas outras soluções para pavimentos, né? Como, por exemplo, o grooving, que pode ser aplicado tanto em aeroportos como em rodovias, né? Com o objetivo ali de melhorar também a aderência pneu-pavimento, né? Em regiões onde a chuva pode, onde a macrotextura, né? Ela está muito afetada e eu preciso, então, encaminhar essa água para outros locais, né? Então, soluções de grooving, soluções de fresagem, soluções de reciclagem que foram citadas aqui nessa palestra, são soluções que a Riopar ela possui, que podem ser consultadas com o grupo, tá? Eu agradeço novamente a oportunidade de compartilhar um pouco de conteúdo aqui com vocês, né? O tempo é curto, então infelizmente nós não conseguimos fazer uma coisa muito ampla, mas convido vocês a entrarem em contato com a Riopar, entrarem em contato também comigo, me seguirem no LinkedIn, nas outras redes, que nós compartilhamos, nós conversamos um pouco sobre soluções, sobre técnicas que podem ser utilizadas para a correção de defeitos em pavimentos, tá? É isso, agradeço a presença, né, virtual de todos, a todos que assistiram essa palestra, e é isso, até mais. Obrigado. Então vocês acabaram de assistir a palestra do engenheiro Felipe, promovida aqui pela Riopar. Eu espero que todos tenham gostado, aproveitado, que o conteúdo tenha sido proveitoso, apesar do pouco tempo que tivemos para fazer nossas explanações. E independente disso, a Riopar está à disposição de vocês, eu à disposição igualmente, o Felipe também, nosso corpo técnico, nossos engenheiros, a engenheira Lorena, a Daniele, todo o nosso corpo, né, que trabalha conosco está à disposição para tirar quaisquer dúvidas que vocês tenham também mais específicas sobre os equipamentos, sobre as obras, sobre os cases que a gente mostrou. Nossos contatos vão ser compartilhados aí posteriormente para vocês. E eu faço aí também, abro para vocês também, para vocês seguirem a gente também nas redes sociais aí também, onde a gente posta bastante conteúdo interessante, o dia a dia da empresa. É bem relevante aí para vocês estarem conhecendo de que forma a gente trabalha para vocês. E eu faço aí também, abro para vocês também, para vocês seguirem a gente também nas redes sociais aí também, onde a gente posta bastante conteúdo interessante, o dia a dia da empresa. É bem relevante aí para vocês estarem conhecendo de que forma a gente trabalha, aonde a gente está atuando. E agradeço muito já antecipadamente a atenção de todos, né, o período que ficaram atentos aí à palestra, e espero que a Riopar possa ter contribuído um pouco aí com o aprendizado de todo mundo e que todos tenham podido aproveitar o máximo aí da palestra que foi promovida aí pela empresa. Um abraço a todos e estamos à disposição de vocês em qualquer região do Brasil aí para atuar, não só fazendo obras, mas prestando também consultorias e dando a nossa ajuda e contribuição para a engenharia nacional. Um abraço a todos.
Marvitec é especialista em estruturas metálicas e possui a mais completa linha de produtos para a segurança viária. Amplo parque industrial com equipamentos de última geração, oferecendo a nossos parceiros maior qualidade e agilidade na área de segurança viária. A Marvitec firma o compromisso para o desenvolvimento de toda a infraestrutura do país. Seja nosso parceiro você também. Acesse nosso site www.marvitec.com.br.